O Via Justiça de hoje é sobre direito tributário. Em pauta, a crise financeira do Brasil, o modelo tributário brasileiro e suas implicações nesta crise. Nossos convidados, Walter de Souza Lobato, vice-presidente da Associação Nacional de Direito Tributário, e o diretor do Departamento de Direito Tributário do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, Flávio Couto Bernardes. Numa parceria da TV Assembleia com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O que vem a ser uma crise fiscal? Como o Brasil chegou a esta crise? A única saída é o país cobrar mais tributos, como a CPMF, doutor Flávio? Esse é o assunto da pauta e do momento. A crise fiscal se dá justamente por um alinhamento do problema de receitas e despesas do Estado, não só da parte tributária. Então a CPMF ela vem dentro de um contexto no objetivo de aumentar a arrecadação para cobrir um déficit. Então, dentro desse cenário colocado pelo governo federal, a CPMF tem sido o mecanismo mais rápido e eficiente. O ideal, como todos têm colocado, é um corte de despesa. Então, talvez o modelo mais prático e o que a sociedade espera em relação ao governo. E a crise ela precisa ser resolvida e de forma imediata, isso é muito importante para a gente. Como que o Brasil chegou a esta crise, doutor Walter? Um aumento absurdo do Estado, né? Uma ineficiência, talvez, na gestão desse Estado, e um sistema tributário que o tempo todo joga contra a produção, contra o consumo, contra o desenvolvimento do país. Com isso, você estrangula a economia e não deixa o Estado crescer. Vamos ver agora um povo fala em Belo Horizonte sobre a elevada carga tributária no país. Como isto vem afetando a economia doméstica do cidadão? Será que existe solução? A gente sabe que tem uma arrecadação boa e no final a gente não percebe isso, então a gente queria que fosse um replanejamento para ir realmente para os lugares que mais precisa. Essa questão da corrupção hoje está um viés tão grande que isso está atrapalhando muito a nossa política e economia em geral. E a gente poderia ter uma estrutura melhor de saúde, de educação. A gente vai nessas UPAs aí, tá assim de gente, então eu acho que está faltando mais aplicação na saúde, na segurança, né? São mal investidos, saúde, educação, está tudo, a falência total. Arrecada, mas fica para eles, tá entendendo? Para o povo, nada. Não tem cabimento dessa CPMF, mais imposto, nós não aguentamos mais não. O problema não é a arrecadação, o problema são os gastos do governo. Há muito desperdício de recursos públicos, sem contar o desvio devido à corrupção que está aí, né? A gente não vê retorno suficiente para o tanto de impostos que a gente paga hoje em dia. Um exemplo é o IPVA. A gente paga IPVA todo ano para o carro e mesmo assim nós temos que pagar pedágio nas estradas para garantir que elas fiquem transitáveis. Começa desde a nossa cultura como sociedade de cobrar mais, né, de participar mais das decisões, onde se aplicar, como se aplicar. Doutor Flávio, opinião do senhor sobre a fala popular? Eu acho que a fala popular tem um consenso que é importante. Primeiro que a arrecadação ela é realmente alta. Então a gente fala em algo em torno de 37% do PIB. Números oficiais vão oscilando, 35%, 36%. O número absoluto assusta, então são mais de 2 trilhões, perto de 2 trilhões e 500 bilhões arrecadados ano. Então assusta ver esse volume e a gente com um problema ainda muito sério de se falar em aumento de cargas, novos tributos. E um outro consenso que é colocado é a ausência de retorno. Então o cidadão liga muito o problema da arrecadação com o retorno que o Estado traz em relação aos seus serviços para ele, cidadão. Isso não, é inevitável, nós temos que concordar com o que o cidadão hoje coloca nas entrevistas que foram realizadas. Doutor Walter, como que o senhor viu a fala popular? Eu acho que nunca se discutiu tanto direito tributário como atualmente, o que me parece até saudável, porque é um problema que a gente já vem de alguns anos, né? É muito claro para o povo, para a sociedade, a ausência de retorno do recurso arrecadado. Quer dizer, a reclamação não é de pagar, mas é de pagar e não ter um Estado eficiente nos seus serviços. Mas a nossa carga tributária é muito além disso. Ou seja, nós somos ineficientes na arrecadação porque nós oneramos excessivamente o consumo.
Nós somos ineficientes na aplicação do recurso, porque faltam recursos para as atividades básicas do Estado na sociedade. E isso, obviamente, gera uma inquietação popular de que eu estou pagando e não estou recebendo de volta. Pago mal e não recebo de volta. Pois não, doutor. Essa crise trouxe um foco diferente, que eu acho que é muito interessante, que o direito tributário também trabalha, o ramo, eu destaco isso muito no direito financeiro ao lecionar a disciplina, que é o foco na despesa do Estado, Sim. no gasto público. Né? Porque a gente chega num limite de arrecadação. Você já não tem como aumentar essa carga tributária. O setor produtivo está sufocado, o cidadão, a pessoa física, está sufocado. Então a margem de acrescentar, de aumentar a receita, que sempre foi a solução apresentada de uma forma geral pelo Estado. Que é a solução mais fácil. Que é a mais fácil, a mais rápida, a mais eficiente para o Estado. Mas eu já não consigo mais fazer isso. Então a crítica é muito importante nesse ponto. E aí o foco vai para a despesa. Realmente, por que eu estou cada vez mais tendo que contribuir para o Estado? E o Estado, qual que é a parte dele? Como que eu vou equalizar e como que eu vou administrar isso? Então acho que chama atenção, e na última entrevista que foi ali veiculada, a ideia da transparência e da participação democrática. Né? O cidadão, ele começa a ficar um pouco mais alerta em relação àquilo que o Estado está realizando. Eu acho que é a partir disso que a cultura democrática e acho que as instituições podem evoluir. E a própria economia demonstra que existe algo que chama curva de Laffer, que na medida em que você aumenta os tributos, você aumenta a arrecadação. Mas chega um ponto dessa curva que o aumento de tributo não significa aumento de arrecadação, porque você tem uma queda absurda da atividade econômica. E eu acho que se nós não estamos próximos se nós não atingimos essa curva, nós estamos muito próximos desse ponto de declínio. Pois é, eu queria até a opinião dos senhores em termos de qual a perspectiva para 2016 a partir dos efeitos dessa crise fiscal, doutor Flávio. Para o setor produtivo, pelos debates, conversando com empresários, a perspectiva é negativa. O que está otimista, o objetivo é repetir o exercício, os anos anteriores, talvez 2015. E um acréscimo, um cenário para retomada de crescimento ainda é muito nebuloso, porque seja a crise fiscal, o ajuste, que não tem uma perspectiva de sair, um pouco desse agravamento, talvez, da crise institucional, essa discussão entre os poderes. Então, a falta, vou falar da luz do fim do túnel, a falta da perspectiva clara, ela inibe o investimento. Então, quem tem o recurso, ainda mais com a alta de juros, tem um ganho muito mais fácil no mercado financeiro do que hoje na atividade econômica. Você não tem perspectiva. Doutor Walter, eu não sei se eu estou errado, mas o cidadão brasileiro fala assim, as pessoas corretas pagam os impostos. Parece que não tem assim tanto medo de cumprir com as obrigações, né? Estou certo ou estou errado? O cidadão. Certíssimo. O cidadão, a classe assalariada do Brasil paga muito imposto. É por isso que se diz que o nosso sistema é regressivo. Porque hoje nós temos uma tributação sobre o consumo acima de 50%. A média dos países da OCDE é algo em torno de 30%. Nós temos 50% sobre o consumo. Então, o cidadão já paga quando ele consome. E a classe assalariada, o servidor público, os assalariados do setor privado, eles pagam também muito imposto de renda. Né? A tributação sobre a renda da pessoa física se dá de forma muito concentrada nessa classe assalariada. Então, o cidadão paga muito imposto, um imposto regressivo, e de um modelo tributário que não combina com a produção, que não estimula a produção. Estava perguntando sobre o ano que vem, no próximo ano eu acho que nós vamos ter claramente, qualquer que seja a perspectiva, um ano ruim, porque é preciso arrumar a casa. Né? Ajuste fiscal é exatamente equilibrar despesa com receita. Eu vou ter que diminuir despesa, com isso eu diminuo o investimento, e vou ter que aumentar a receita, com isso eu diminuo a atividade econômica. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça de hoje é a crise fiscal e a situação financeira do Brasil.
Participam do programa Walter de Souza Lobato, vice-presidente da Associação Nacional de Direito Tributário, e o diretor do Departamento de Direito Tributário do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, Flávio Couto Bernardes. Doutor Flávio, por que os tributos incidem mais pesadamente na população de baixa renda, em geral, quando deveria ser o contrário? A questão da justiça fiscal do nosso sistema é um pouco mais complexa, e eu falo não por ausência de previsão constitucional, de previsão normativa, mas eu acho que mais por uma prática na hora de instituir os tributos da administração pública. Então, por exemplo, o imposto de renda, por que nós temos uma tributação regressiva que o professor Walter mencionava? O imposto de renda tem uma faixa de alíquotas muito pequenas. A alíquota máxima de 27,5% já começa a incidir numa faixa de remuneração que atende a uma classe que é qualificada como classe média, é o assalariado, é aquele que recebe e retém na fonte toda essa renda. Então há estudos que o governo deixaram de alongar as alíquotas progressivas do imposto de renda, porque senão haveria uma queda da arrecadação. Então esse estudo demonstra que quem está sendo penalizado é quem tem uma capacidade econômica que não está condizente com a sua tributação. Por quê? Porque quem paga 27,5, acima de 4 mil e poucos reais, e quem ganha 30, 50, 100, está submetido à mesma carga. Isso é injusto. E mesmo do ponto de vista de consumo, quando eu tributo excessivamente o consumo, como o professor Walter mencionou, chegando a 50%, um disparate em relação aos principais países, no consumo eu não consigo identificar com individualidade cada um que está adquirindo. Então isso causa uma distorção, porque quem tem menor capacidade está suportando, de certa forma, uma carga similar a quem tem condição de contribuir mais com o Estado. Doutor Walter, por que o Brasil não tributa a distribuição de lucros, a remessa de lucros para o exterior e as fortunas? O Brasil, porque você teria que fazer uma reformulação no sistema e reformas estruturais no sistema são muito difíceis de serem feitas no momento em que a economia está delicada. Eu entendo a fórmula adotada pelo governo, apesar de discordar fortemente dela. Mexer agora na estrutura do sistema, não se sabe se isso haverá perda de arrecadação ou não, e no momento de ajuste fiscal, isso seria um desastre absoluto para o orçamento. Mas em algum momento nós vamos ter que mexer nessa estrutura. A tributação sobre grandes fortunas é algo muito contestado no mundo, porque essas grandes fortunas, quando são tributadas, elas fogem para outros lugares onde a tributação é menos onerosa, mais favorecida a essas pessoas. E o capital não pode fugir, é preciso atrair o capital, porque é o capital que traz o desenvolvimento. Então uma busca entre justiça tributária e atração do capital é algo que nós vamos ter que enfrentar num certo momento no Brasil. Mas existem algumas medidas que poderiam ser tomadas. O Brasil tributa excessivamente faturamento e consumo. O Brasil tem a cumulatividade como regra, ou seja, a tributação em cascata, a mesma riqueza sendo tributada mais de uma vez. A CPMF é um exemplo claro disso. Uma mesma riqueza que trafegar em 3, 4 contas, ela é tributada 3, 4 vezes. Que prejudica a competitividade, porque eu não consigo exonerar essa carga tributária, e aí o produto brasileiro, quando comparado, seja no mercado interno, seja para fins de exportação com um produto de outro país, ele se torna menos competitivo. Então isso agrava muito o ponto de vista econômico. Até que ponto o modelo tributário brasileiro é causador dessa crise que o Brasil está vivendo agora? A gente tem que só lembrar para o telespectador que o modelo tributário brasileiro está baseado na Constituição da República, de 88, no Código Tributário Nacional, 65, né? 66. 66, com alguns acréscimos. Então eu pergunto para os senhores, esse modelo tributário é culpado pela crise de agora? Doutor Flávio. Eu continuo entendendo que o modelo precisa de alguns ajustes. Eu acho, sobretudo, a tributação sobre consumo, ela precisa ser simplificada. Mas, para mim, não é tanto estrutural, e mais do ponto de vista de prática das políticas públicas. O sistema no todo, para mim, não é ruim. Não sei se tem essa divergência, professor Walter, mas tirando a tributação sobre o consumo, o restante eu não preciso de uma reformulação constitucional. Então, não é sistêmico. É de como cada governo vai adotar a
praxe tributária, né, e respeitando todo esse cenário. Eu concordo parcialmente, mas assim, estruturalmente o imposto sobre consumo faz muita diferença. Não, né? é o ponto principal a ser porque a gente tem 5 tributos sobre consumo. Né? Nós temos o ICMS estadual, o ISS municipal, o IPI, o PIS e a COFINS. Com 3 entes diferentes da federação, estados, municípios e União. A administração disso gera uma complexidade absurda na indústria. Né? Você imagina, cada estado tem seu regulamento do ICMS, cada município tem seu regulamento do ISS. As empresas se perdem diante da complexidade tributária. E mais do que isso, há uma guerra entre esses entes da federação para ver quem aumenta mais a fatia, uma guerra que foi resolvida pela Constituição de 88, mas não respeitada. Então, nós temos 2 movimentos. Né? Reformar a tributação sobre consumo e respeitar a Constituição. Nós não podemos julgar na conta do texto constitucional o que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje é um desrespeito ao modelo implementado. Vamos falar agora sobre a situação financeira de Minas Gerais. A solução é aumentar as alíquotas de impostos para sair da crise. Veja o que diz o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária aqui da Assembleia Legislativa, o deputado Tiago Ulisses, do PV. Nunca é bom em nenhuma economia mundial o aumento de impostos, mas nós estamos vivendo uma crise seríssima do ponto de vista da economia global e também dos orçamentos dos entes federados, e teremos que analisar tanto o corte de despesas ou possíveis aumentos de impostos. Mas o mais importante que eu vejo é o debate real, quer dizer, a reformulação tributária real com a unificação do ICMS para todos os entes da federação seria talvez a melhor solução. Tem solução? Vai ter a reforma tributária? Por que não tem? O deputado Tiago Ulisses colocou muito bem. Nós estamos num cenário, falando do CPMF no início, que não está tendo alternativa. Recorrer ao aumento do tributo é a medida mais rápida, eficaz. Mas os Estados Unidos também adotou o mesmo modelo, já foi aprovado. Essa semana teve o aumento aí de alíquota do ICMS. Então, justamente dentro desse contexto. A reforma tributária ela é fundamental. Nesse aspecto da tributação sobre o consumo para eliminar a guerra fiscal. Enquanto isso não acontece, eu acho que a perda ela tem sido para todos os entes federados. Por quê? Porque quando eu torno o sistema complexo, e eu brinco, o exemplo para mim é o simples, não tem nada para ser simples, ele é complexo, eu estou diminuindo a arrecadação dos entes federados. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça, a crise fiscal e a situação financeira do Brasil. Participando do programa, Walter de Souza Lobato, vice-presidente da Associação Nacional de Direito Tributário, e o diretor do Departamento de Direito Tributário do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, Flávio Couto Bernardes. Neste bloco, vamos falar sobre a dívida pública brasileira. O que há de errado com ela, doutor Walter? O erro da dívida pública brasileira é o mesmo erro estrutural do sistema tributário, ou seja, nós pagamos excessivamente juros, né, remuneramos essa dívida de forma muito alta, porque é a forma de frear a inflação, porque é a forma de atrair o capital, a forma, eu não diria mais fácil, mas a forma mais plausível hoje, e ele erra em não desenvolver, ou seja, a dívida pública hoje tem muito pouco, um percentual muito pequeno de investimento. Né? Se a gente pegar países como a China, como os Estados Unidos, o Estado investe pesadamente em investimento. O Estado é fomentador de crescimento econômico. O Estado tem que ser um fomentador de instrumento econômico. Isso se a dívida pública se voltar um pouco mais para investimento e um pouco menos para pagar o serviço dessa dívida. Essa dívida, doutor Flávio, o senhor sabe que ela está em trilhões, né? De reais. A auditoria da dívida seria a solução do problema? A auditoria da dívida eu acho que é sempre importante porque ela traz transparência. Isso é a forma de se verificar se o número e a correção desse número ao longo do período ela está trazendo algum prejuízo ou não. E é uma grande reivindicação hoje dos entes federados, exatamente pelo fato de que essa dívida ela tem corroído a situação do pagamento dos seus encargos dos municípios e dos estados. É uma grande reivindicação hoje do ponto de vista federal.
Dr. Walter, afirma-se que o cidadão sempre perde com o ajuste fiscal. Então teria uma escolha, né? Qual que seria a escolha, o caminho certo a seguir? Aumentar tributos em nome do equilíbrio fiscal ou não aumentar a carga tributária com risco de recessão da economia? A recessão já existe mesmo se você aumentar tributos, porque vai se chegar a um ponto nesse país que o aumento de tributos, já estamos nele, inibe a atividade econômica. Portanto, essa é uma alternativa falsa. O que precisa ser feito é a reformulação do sistema. É óbvio que no momento de crise é muito difícil reformular o sistema, mas a sociedade, o poder público, precisa discutir o sistema tributário. É preciso unificar a tributação sobre o consumo, simplificar o sistema tributário. As empresas, a atividade econômica hoje gasta muito com o cumprimento de obrigações acessórias. Nós precisamos criar um sistema que seja mais inteligente, voltado para a produção e com menor ônus para as classes menos favorecidas. Ou seja, um princípio básico da tributação, que é tributar mais quem mais tem. E hoje acontece exatamente o contrário, seria isso? O sistema hoje é regressivo justamente por esse cenário da tributação da renda, do consumo, e o principal, eu vou falar assim, sócio bom da empresa é o Estado, porque recebe uma parte significativa do faturamento, que é a tributação das contribuições, que ela é ruim, ela é prejudicial. Então, nesse cenário de crise, agrava. E todos saem perdendo, porque a recessão, a ausência de ajuste, trazendo recessão, a gente está vendo, diminui PIB, diminui a riqueza econômica e, consequentemente, eu já estou diminuindo tributação. Então, a União arrecada menos, os estados arrecadam menos e recebem um repasse menor, e os municípios estão sofrendo muito na ponta. E o mais importante, o Estado precisa mostrar que tentou reduzir todas as despesas, que fez um esforço para a redução de despesa. Estado, municípios e União fizeram esse esforço, e aí sim pedir à sociedade, dizer, olha, fizemos todo o esforço possível, mas ainda é necessária a arrecadação para cumprirmos as funções que a Constituição delimita ao Estado. A Constituição da República defende a justiça social. Eu pergunto para os senhores, essa tributação sobre o consumo atende à justiça social defendida pela Constituição? Eu entendo que não. Não atende pela complexidade, pelo excesso de tributação sobre o consumo e, de novo, pela forma como o Estado a realiza. Então, você tem produtos que são essenciais com alta tributação e produtos que são supérfluos com tributação reduzida, que é uma distorção daquilo que a própria Constituição exige. Dr. Walter, como dimensionar a complexidade do sistema tributário nacional? Hoje, o sistema tributário nacional ele tem uma complexidade absolutamente excessiva pela edição absurda de normas tributárias. Estudos demonstram que foram editadas aproximadamente 300 mil normas tributárias de 1988 para cá, não que elas estejam em vigor, mas que foram editadas, ou seja, acompanhar isso gera um custo absurdo. 300 mil normas. 300 mil normas, um número de tributos assustador, que são tributos que às vezes não afetam tanto a arrecadação, mas afetam as empresas e os cidadãos que precisam ter custos para cumprir essas obrigações. Comentava isso aqui, uma alteração a cada 24 horas, pelo menos. Uma alteração a cada 24 horas. Qual o custo para acompanhar isso? E como cobrar do cidadão conhecer esse sistema se ele muda a todo momento? Ou seja, nosso sistema é ineficiente, não é transparente e onera excessivamente quem ganha menos. É um sistema que, de todos os lados, ele não é bom. Vamos para as considerações finais, doutor Flávio. Nós estamos esperando realmente, aí para mim, o ajuste fiscal é o assunto do momento pela necessidade que se tem. Chegar num orçamento equilibrado, numa execução orçamentária também equilibrada, e aqui também considerando a necessidade de investimentos em infraestrutura, ainda que seja com uma forma de fomento com a iniciativa privada, é fundamental nesse momento. Então, para mim, é o ponto importante da ideia do equilíbrio. Doutor Walter, considerações finais. Eu acho que no momento de crise e de ajuste fiscal, nós realmente precisamos chegar a um consenso para que o país não pare, para que o país desenvolva, mas nós não podemos parar aí a discussão. O Brasil necessita, e não é de hoje, há muito tempo, de reformas estruturais que nos coloquem competitivos e que nos coloquem num crescimento econômico que vá viabilizar a distribuição de riqueza nesse país.
Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.